meio à pandemia, vivemos muitas incertezas. Nós já tratamos sobre várias delas aqui no Ver Mais. Hoje é a vez do direito trabalhista. Vamos saber quais as principais dúvidas dos trabalhadores perante as situações vivenciadas no período. Estamos conectados com o advogado Eduardo Marcomin, especialista em Direito e Processo do Trabalho, presidente da Comissão Trabalhista da OAB Criciúma. Olá, doutor Eduardo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gisele, é um prazer, obrigado pelo convite. Espero aí poder contribuir e tirar as dúvidas sobre esse assunto. Com certeza. Quais os principais questionamentos no que diz respeito às relações de trabalho neste atual período de pandemia? As principais dúvidas que a gente recebeu, no primeiro momento, era tudo relacionado a home office, o trabalho remoto, trabalho em casa, era prazo para pagamento das férias e talvez o maior deles era relacionado a banco de horas, a compensação. Porque muitos trabalhadores ficaram em casa naquele período de lockdown, principalmente, ou até no decorrer do ano de 2020, e ficando em casa não trabalhavam, mas tinham aquela preocupação se o salário seria pago. Então, tivemos aí várias leis, várias alterações na área trabalhista, que mudou bastante as regras do banco de horas, permitindo uma compensação diferente, aquela compensação em que o trabalhador ficava devendo horas, ficava com horas negativas por ter ficado em casa numa folga, recebendo salário, para que depois ele compense prestando horas extras. Então, os principais temas em torno disso, né? Horário, banco de horas, férias e também algumas relações com os benefícios vindo do governo, o benefício emergencial, o auxílio emergencial, como que seria pago, quem que teria direito, se poderia haver afastamento. Geralmente em torno disso. Agora, vamos lá, em caso de suspeita de coronavírus, né? O empregado, ele tem que procurar um atestado, um médico, em suspeita, como é que é o procedimento do trabalhador? Em caso de suspeita, o trabalhador deve comunicar à empresa e se a empresa tiver um médico do trabalho, ele mesmo já vai determinar o encaminhamento para um exame e durante o período de suspeita ele estando afastado, não presta qualquer tipo de serviço. Depois do resultado, vai se avaliar a necessidade de esse afastamento ser maior ou vai se determinar o retorno ao trabalho. Mas então, como ele vai estar afastado pelo médico da empresa, ou se a empresa não tiver médico, por algum outro médico que ateste esse afastamento por suspeita, ele vai receber esse período de afastamento pela empresa. Sim. Agora, em caso de confirmação daí, confirmou esse atestado, você fica parado, claro, a gente está falando em casos leves, né, evidentemente, ou trabalha home office mesmo estando com coronavírus, como é que funciona essa relação? Gisele, essa determinação tem que vir pelo médico, em que ele vai dizer se a pessoa com o coronavírus tem condições de trabalhar ou não. Se ela tiver com coronavírus em condições leves, em que ela consiga exercer atividades, mas não pode ficar na empresa para não ter transmissão, o médico vai escrever isso no atestado e vai dizer, recomendo, sugiro, né, o trabalho à distância, o home office. Então, nesse caso, ele vai estar trabalhando e vai receber o salário normal. Se o coronavírus causar algum dano à saúde mais grave, que impossibilite de trabalhar, o atestado médico tem que dizer isso. Então, ele vai ficar afastado. E, estando afastado, ele não pode exercer nenhuma atividade. Fica em casa, sem exercer nenhuma atividade, ou, se for o caso, tiver que ir ao hospital, vai para o hospital. E, nessa modalidade, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. Se precisar mais do que 15 dias, a partir daí, o pagamento é pelo INSS, através de um benefício que a própria empresa encaminha em agenda perícia. Agora, com relação ao pagamento de teste da Covid, quem é que paga? É a empresa ou o funcionário? Essa pergunta, Gisele, é muito interessante, porque havendo, enfim, algum tipo de convênio, normalmente as empresas fazem, elas mesmas encaminham para o exame e elas acabam, às vezes, arcando com esse custo, tá? Embora não exista hoje uma lei que obrigue realmente a empresa a fazer esse pagamento desse exame, e também a gente tem, às vezes, as alternativas com os exames gratuitos pelo SUS. Então, se deslocar até os postos de triagem, e conseguir de alguma forma fazer os testes com encaminhamento médico, aí não haveria custo aí nem para um nem para outro. Agora, trabalhadores do grupo de risco devem ficar em casa? Existe alguma orientação perante a isso, doutor? Sim, Gisele. Os nossos, órgãos governamentais e outras entidades recomendaram que pessoas em grupo de risco, a exemplo que saiu recentemente aí as grávidas, sejam deslocadas para o home office, se assim for possível. A gente sabe que tem trabalhos, por exemplo, como o meu, né,
ou como jornalismo ou outros, em que a gente pode exercer o trabalho à distância, assim como eu estou aqui concedendo essa entrevista. Tem outros, vamos dar exemplo aí, a faxina, a construção civil, isso não tem como ser feito à distância. Então, é preciso cada empresa aí ir se adaptando, ou se a pessoa realmente não puder, que se faça um encaminhamento aí para o INSS, no caso, né? Se ela realmente tiver a impossibilidade de exercer a função. Sim. A última pergunta. Com relação a demissões neste período, doutor, existe alguma regra emergencial, alguma regra diferenciada agora? Existe sim, Gisele. Para aqueles trabalhadores que tiveram em 2020 a sua jornada de trabalho reduzida, ou seja, trabalhando meio período ou nas frações de 25% ou 70%, e receberam aquele benefício emergencial do governo, ou até a suspensão de contrato, ou seja, aquela pessoa que não trabalhou nada da sua carga horária e recebeu o benefício emergencial do governo. A própria lei que criou o benefício emergencial, que deu essas reduções e suspensões de contrato, disse: as empresas e funcionários que aderirem a esse sistema terão o benefício do governo, mas o funcionário vai ter uma estabilidade no emprego, ou seja, ele não pode ser demitido de uma forma sem justa causa, por igual período ao que ele teve esse benefício. Então, quem ficou 5 meses em benefício em 2020 e acabou agora em janeiro desse ano, por exemplo, tem 5 meses de estabilidade no emprego, só vai poder ser demitido por justa causa, mas não uma demissão normal. Tá bom. Doutor Eduardo Marcomin, muito obrigada pela sua participação aqui no Ver Mais. Muito esclarecedora a sua entrevista. Obrigada e volte sempre. Obrigado, Gisele. Foi um prazer. Uma boa tarde a todos. Valeu, gente.